Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã cristão, interessado em Jesus, não nas coisas de Jesus, não em mim, mas em Jesus. Você que é interessado em Jesus, hoje é dia 11 de janeiro, quinta-feira. Então, nessa palavra de hoje, Jesus ele não queria vulgarizar a pessoa dele, porque ele sabia que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, quando ele cura, né, o leproso, que eu já vou explicar para vocês, ele fala, não conte isso para ninguém. Ele queria valorizar a sinagoga, a igreja, o povo hebreu, os que eram do povo, a religião dele, não ele, né? Ele não queria se colocar acima da igreja. Então ele diz, vá lá se lavar, diga para o sacerdote que foi curado. Não queria aparecer. E Jesus não gosta de aparecer e nem eu. Nós somos a vela e Jesus é a luz. Jesus, gente, devido a isso, eu cheguei a uma conclusão que esse canal meu é o canal pessoal, são meus amigos, tal. Então você às vezes assiste, às vezes não assiste a palavra. E a ideia da gente falar aqui é falar de Jesus, até dar uma assim estimuladinha em você, gostar da Igreja Católica, porque a palavra de Jesus diz que só ela é que pode ficar sem o mal, né? As portas do inferno jamais vão prevalecer. A ideia então seria mais ou menos assim, propagar essa igreja nova que impõe as mãos para você receber o Espírito Santo, proclamar que a Igreja Católica, apesar da sutileza dela, é a que salva. E também estimular você a ir para a igreja, a ir para Jesus, a ir para a palavra. Eu não quero me promover aqui. Então, devido a isso, vai ser mudado o canal. Se você tem interesse na palavra, não é para me agradar, porque você quer ver que eu vou orar para você, eu vou orar para todos vocês sempre, porque eu faço a oração diária. Mas se você está interessada, que você se beneficiou com a palavra, eu vou mudar o canal. Não agora, eu estarei viajando a semana que vem, toda semana que vem, porque não vai ter internet, onde eu estarei, vou fazer um retiro. Então não vai ter vídeos por falta de internet. Então você não vai ver os vídeos. É possível que depois dessa semana eu já inicie então num outro canal. Vai ser o canal da missão, não vai ser a Cláudia. Talvez eu até ponha um treco na minha frente para ninguém querer me agradar. Então a gente vai falar da palavra, talvez ninguém assista, mas ela vai ser agora gravada ou talvez escrita para que posteriormente as pessoas assistam. Olá, gente, então, nesta quinta-feira nós vamos ter uma leitura assim bastante calorosa, né, de 1 Samuel 4, de 1 a 11. Os filisteus queriam guerrear contra o povo hebreu e guerrearam, e aconteceu que o povo hebreu foi vencido, morreram 4.000 homens. E eles então se questionaram, como que pode nós estarmos perdendo? Vamos buscar a Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da lei. E então esses filhos desses sacerdotes, Eli, Hofni e Finéias, foram acompanhando a arca. E daí quando a arca chegou lá no acampamento dos hebreus, eles começaram a proclamar muita alegria, muito louvor. E os filisteus ficaram assustados, falaram, não, esse povo quando estava no Egito, veio muitas pragas no Egito, eles também foram escravizados, então eles vão poder também, eles têm poder nos escravizar, e eles ficaram com muito medo, os filisteus. Mas esse medo que os filisteus tiveram, porque eles eram o povo de Deus, porque eles tinham força de Deus, né? Eles falaram, olha, ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria, né? Nem ontem. Ai de nós, porque quem vai nos salvar da mão desses deuses que eles têm tão poderosos? Eles afligiram o Egito com as pragas, mas eles ficam corajosos. Eles pegam aquela força que o povo hebreu tem com Deus e eles dizem, coragem, se portem como homens para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram de vós, sejam homens de combate. E eles lançaram-se à luta
e Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. O salmista, diante dessa derrota, né, do povo hebreu, diz: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. E lá no Evangelho, então, né, o que vai acontecer? Um leproso vai chegar perto de Jesus e diz assim: olha, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus teve muita piedade, muita pena, estendeu a mão, tocou nele, disse: eu quero, fique curado, foi bonzinho. E a lepra então desapareceu, ele ficou curado. E Jesus disse: olha, agora você vai embora, e falou com firmeza para ele: você não conte nada disso a ninguém. Se mostre ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito fato, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Então a gente vê aqui que o povo de Deus, não é que Deus não ajude o povo a vencer a batalha. O que acontece é que quando um ser humano que não tem Deus vê que aquele povo tem Deus, humanamente eles ficam mais fortes. Porque o povo que tem Deus se apega em Deus, às vezes não tanto na sua humanidade, né? Ele diz: não, Deus é o meu Senhor e tal. Só que aquele que tem medo do ser humano e do Deus que está com o ser humano, ele fica mais forte, ele vence e vence sempre, não é? Então, se você por acaso quiser entrar para o caminho de Deus, saiba que o ser humano que tem medo de você, que tem Deus, ele vence e vence sempre. Jesus não prometeu que você teria as vitórias aqui entre os seres humanos, porque 2 seres humanos juntos te destroem, te matam, te crucificam. Então, aqueles filisteus, apesar de arca de aliança, apesar dos filhos dos sacerdotes, apesar do louvor, não é isso que dá força para você, nem para o povo, nem para a igreja, que pode ser destruída. Então, gente, o que dá força é realmente a gente ver que o ser humano com medo de Deus, ele vence. Com medo de ser destruído, ele vence, ele fica mais forte. E o ser humano que só tem Deus, que louva a Deus, que às vezes não vence. Agora, também, se Deus quiser, o ser humano de Deus vence. Deus que sabe. Então, o que eu estou falando é de ser humano para ser humano. Ser humano que tem igreja e Jesus vai acabar na cruz. E ser humano que fica revoltado contra quem é de Deus ganha. Então, existem guerras ainda na nossa família, na nossa terra, no nosso trabalho. A gente não pode ficar indignado, né? Ai, por que eu que louvo, vou à missa, não ganho? Não ganha porque não tem os seres humanos juntos com você para lutar. Se você tivesse, com certeza, um monte de ser humano de Deus unido e até com medo que os outros também entendeu, você venceria. Mas você já está pegado em Deus, você é de paz, você é bondoso, como Jesus. Jesus, ele foi bondoso com aquele cara que ele curou, só que ele deu uma ordem com autoridade. Jesus não queria se expor, Jesus não queria estar como aconteceu ali, como um artista, tendo que se esconder da população, como a Xuxa. Jesus sabia que isso poderia acontecer com ele e ele não queria. Ele queria estar como a gente está falando. Eu sou a vela, ele é a luz, entendeu? Jesus não queria estar exposto para que então, quando você expõe a verdade, ela se enfraquece. Jesus não queria estar gritando. Jesus não queria enfraquecer a verdade com louvores, com agradecimentos humanos. Jesus não queria se enfraquecer, então ele diz: não conte para ninguém, vá lá na igreja e fale para os sacerdotes. Ele, na verdade, queria sim ser reconhecido pelos sacerdotes humanamente para ser mais forte, mas não foi. Então Jesus não teve outro jeito, ficou fugindo da multidão, porque daí as pessoas vão atrás do milagre, da cura, do dinheiro, da riqueza. As pessoas não vão atrás de Jesus, e era isso que ele não queria. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas acabaram
com aquela popularização, aquela coisa que deixou Jesus, vulgarização de Jesus, acabaram, claro, propagando Jesus, mas também enfraquecendo Jesus. Não era fácil para ele, ele tinha que se esconder, ele tinha que ir nas montanhas. Acho que é fácil assim para um artista, que eu já vi, por exemplo, o padre Zezinho disfarçado na igreja de Aparecida, de filmador. Então não é fácil para essas pessoas que são populares, né? Então Jesus, ele queria ficar escondido, ele queria ficar no escondimento, né? E o que essa palavra diz para nós hoje? Então, para mim, fala que os deste mundo são mais poderosos dos que têm fé. O que tem fé, ele é fraco. Ontem as pessoas do posto diziam, a senhora é boa demais, a senhora é boba. Claro que sou boba, porque o que morreu por mim foi mais bobo que eu de morrer por uma mulher pecadora com uma família de pecado, só que ele morreu por mim, então ele também é bobo? Não é, Jesus não é bobo, eu também não sou boba. Se eu amo as pessoas, azar, se elas não reconhecem que eu amo até a morte, até o final, né? Então a gente não é questão de ser bobo ou não ser bobo, claro que a gente tem que lutar como aqueles filisteus, mas gente, a bondade não tem força tanto quanto a guerra de seres humanos contra nós, não existe força. Então, não existe, por exemplo, Jesus dá força de autoridade para aquele homem leproso. Não teve como, porque infelizmente a humanidade daquele homem foi mais forte que a humanidade e bondade de Jesus. A bondade de Jesus, ela só pode se fazer força, se fazer fruto, quando a pessoa também é boa, quando a pessoa também é humilde, quando a pessoa também se reconhece um pecador, quando a pessoa então quer ocultar Jesus e entendendo que não era para reconhecer, obedecer, respeitar Jesus, né? Então ninguém mais respeita Jesus. Não respeito a igreja, não respeito a família, não respeito a mulher, não respeito o país, não respeito nada, gente. As pessoas não estão respeitando mais nada. E a humanidade vem vencendo, né? A humanidade com a sedução sexual, a humanidade onde a mulher não respeita o homem não respeita a mulher, traem seus filhos, os filhos não sabem em quem se apegar, então não existe mais, gente, as pessoas estão totalmente fora, e a humanidade, né, dos filisteus está vencendo, estão matando os cristãos, os cristãos, né, estão matando os hebreus, 4.000, depois 30.000, e vão matando, né? Não existe mais religião, não existe mais fé na Eucaristia, em Jesus, na igreja, não existe nada. Então vamos matando. E aí a que ponto vai chegar? Os próprios filisteus vão acabar guerreando entre si, né? Então Jesus, ele morreu na cruz, a mãe dele teve o martírio da alma, eles estão no céu. Então quem é cristão está salvo, está liberto. Agora esses outros que se digladiem entre si. E eu digo mais para vocês, minha família, eu não tenho medo do comunismo e nem tenho medo de dar meus bens todinhos para os pobres, né? Porque assim manda Jesus, né? Eu não tenho medo já fiz isso muitas vezes. Uma vez por causa de uma namorada, Laís, outra vez agora por causa de Silvano, eu não tenho medo de dar meus bens para os pobres. Não tenho nenhum medo disso, bem pelo contrário, eu sirvo, eu quero seguir Jesus e isso aí está me prendendo, está fazendo mal para mim e para os meus filhos. E também não tenho medo do comunismo, porque eu não sirvo o dinheiro, eu não sirvo aquilo que meu pai e minha mãe me deram, não é esse o meu serviço. Eu tenho muitos dons, eu curo os doentes, eu sou casada, eu tenho dinheiro do meu marido, casada na igreja e no civil, entendeu? Eu corto o cabelo se precisar, eu faço massagem tântrica se precisar, eu posso... Gente, eu sei cozinhar super bem, eu cozinho, né? Caso eu não possa ser médica, eu faço dieta nos outros, eu tenho curso de nutrologia, eu tenho curso de saúde pública, eu posso ser uma pessoa que ajuda na parte de saúde pública, oftalmologista, eu posso ter uma ótica, ter óculos,
entendeu? Então, eu tenho muitos talentos, né? Eu tenho uma amiga, a doutora Leila, a dona Leila, ela falava para mim, você é a mulher dos 7 talentos. Outras pessoas já me falaram isso, não foi só a dona Leila. Então, assim, gente, eu não entendo essas pessoas que ficam tristes porque o Lula tá aí, porque vem o comunismo. Deixa eu ver o comunismo, gente. O que que vai acontecer? Já os misóginos já expulsaram a família real daqui, eles são muito piores do que o Lula e nunca aconteceu coisa horrível. Deixa acontecer.